Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe mais questões comentadas da banca Legal e Concursos, tá? A pedido de várias pessoas, eu tenho recebido muitos comentários aqui pedindo para resolver mais questões dessa banca, tá? E eu decidi trazer para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeira questão. Com relação à regência verbal, assinale a alternativa incorreta. Então vamos pensar o seguinte aqui. Regência verbal. Quando a gente fala de regência verbal, tá? A gente está falando sobre transitividade, né? Então a gente está querendo saber se o verbo é transitivo, direto, transitivo, indireto ou intransitivo, tá? Mas as bancas normalmente pegam mais na questão de transitivo direto e intransitivo, tá bom? O que seria o verbo transitivo direto? É que ele transita diretamente, olha só, por isso que vem o nome transitivo, tá bom? Ele transita diretamente entre o verbo e o objeto, tá? Que seria o complemento. Por isso, transitivo direto, ou seja, não tem preposição, não tem nada ali no meio ali do verbo e do objeto, ok? E quando a gente fala de transitivo indireto, é porque tem uma coisa ali no meio atrapalhando, que seria o quê? A preposição, ok? Então ele não consegue transitar diretamente, porque ele tem ali um obstáculo que seria a preposição. Então, quando a gente tem um verbo e entre o verbo e o objeto tem uma preposição, a gente tem um verbo transitivo e indireto, ok? Então, toda vez que falo sobre regência verbal, tá falando sobre preposição, se tem preposição ou não, tá? Então é isso que a gente vai analisar aqui nessas frases, olha só. Primeira, a criança vestiu a blusa mais colorida do seu armário, ó. Sujeito, a criança. Verbo, vestiu. Complemento, ou objeto no caso, né? A blusa mais colorida do seu armário. Quem veste, veste alguma coisa, tá? Então, sempre que você for analisar a regência verbal, você pega o verbo e vai colocar assim, ó. Quem veste, veste alguma coisa. Quem ama, ama alguém. Quem fala, fala sobre alguém, tá? Então, você sempre vai pegar o verbo e vai pegar quem, né? Então, quem ama, ama alguém. Quem fala, fala sobre alguém. Então, você sempre vai pegar o verbo e fazer dessa maneira. Aí não tem como errar, ok? Então, olha só, quem veste, veste alguma coisa. Então, aqui, ó, entre o veste e o alguma coisa não tem nada, né? Não tem preposição, tá? Então, ele não existe preposição. Então, ó, a criança vestiu o quê? A blusa. Então, esse a aqui não é preposição, esse a é o artigo, né? Porque a blusa é um substantivo feminino que necessita de um artigo para acompanhar ele, ok? Então essa aqui tá correta, tá? Os torcedores gritaram aos jogadores do time. Olha, quem grita, grita a alguém, tá bom? Então quem grita não grita alguém. Quem grita, grita a alguém, tá? Então gritaram quem? Gritaram o quê? Aos jogadores do time. Então olha só, o a, preposição, e o os é o quê? Artigo que tá acompanhando a palavra jogadores, tá? Então, temos aqui a preposição mais o artigo formando a palavra aos, tá? Então, essa aqui tá correta também, porque a gente tem a preposição a que o verbo exige, ok? Próxima. Os moradores obedeceram o regulamento do condomínio, tá bom? Essa aqui é uma das questões, um dos verbos mais cobrados em concurso. Verbo obedecer, verbo assistir, tá? São verbos muito cobrados, por quê? Porque no dia a dia, nós falamos da forma incorreta, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a prova, a gente acaba se confundindo justamente por estarmos habituados a falar incorretamente, tá? Então, por exemplo, eu chego e falo assim, eu obedeço meus pais. Não, na verdade, eu não obedeço meus pais, eu obedeço a meus pais, tá bom? Porque o verbo obedecer, ele exige a preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguma coisa, ou quem obedece, obedece a alguém, tá bom? Então, não esquece nunca disso. Então, quando você for falar eu obedeço meus pais, não é eu obedeço a meus pais. Eu obedeço a meus superiores, tá bom? Então, verbo obedecer exige preposição a. Vamos ver aqui, ó. Obedeceram. Cadê a preposição aqui? Porque isso aqui é o artigo, né? Ó, o regulamento, né? Então, tá incorreta. Teria que ser obedeceram ao regulamento, tá bom? Então, a gente já sabe que a C é a incorreta. Mas, vamos ver as próximas aqui, olha só. As meninas implicavam com os meninos, ou seja, quem implica, implica com alguém, tá? Então, implicavam com os meninos, olha, exatamente o com que tá aqui também. Então, tá correta, tá? A equipe anfitriã necessitava da vitória.
Quem necessita, necessita de alguém. Ou necessita de alguma coisa. Então, necessitavam da vitória. O que seria esse da vitória? Seria a preposição de mais o artigo a, que tem que vir acompanhando o substantivo vitória, tá bom? Então, aqui a gente também tem presente a preposição de. Então, também está correta, tá bom? Só uma observação, né? Que eu falei sobre assistir. Quando a gente vai falar assistir de assistir filme, por exemplo, é assistir a um filme, tá bom? Então eu não vou falar assim, ó, eu fui no cinema assistir um filme. Não, é assistir a um filme, tá bom? Quando eu falo assistir sem a preposição, aí tem o sentido de dar assistência, tá bom? Então, por exemplo, eu assisti às crianças carentes, né? Então eu dei assistência às crianças carentes. Agora se eu disser, né? Eu assisti a um jogo, né? Porque eu tô assistindo, eu tô vendo ali o jogo. Aí é a um jogo de futebol, por exemplo. Não é um jogo de futebol, tá? Também é uma coisa que as bancas aí gostam de cobrar. O verbo assistir, tá bom? No sentido de ver, né? De estar assistindo um filme, um jogo, é com preposição a. No sentido de dar assistência, é sem preposição, ok? Então vamos para a próxima questão. A nossa alternativa correta, letra C, tá bom? Que no caso é incorreta, né? Mas é a alternativa à resposta, tá bom? Então vamos para a próxima questão. É a questão também da Prefeitura de Antônio Prado, tá? Vamos ler aqui. Quantos dos seguintes vocábulos são formados por parassíntese? Ok? Então, antes da gente continuar aqui a questão, vamos revisar o que a gente viu na aula passada, que eu resolvi as questões da Legale, sobre formação de palavras, tá? Na formação de palavras, as palavras, né, elas podem ser formadas por derivação ou por composição, tá? A parassíntese é um tipo de derivação. Então, vamos só dar uma revisada aqui, olha só. O que seria a derivação parassintética? É quando a gente tem prefixo, radical e sufixo, tá? A gente também tem a derivação prefixal, que é quando a gente tem só prefixo, e a derivação sufixal, que é quando a gente tem só sufixo, tá? Só que a parassintética, ela é a união dos dois tipos de derivação. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, desavisado. Olha só, na palavra desavisado, nós temos o prefixo des, o radical é aviso e o sufixo é o ado. Então, como que a gente vai identificar o radical? A gente vai observar qual palavra ali naquele meio que é uma palavra conhecida, tá? Então, aquela palavra ali conhecida vai ser o nosso radical. Então, tudo que tiver antes vai ser prefixo e depois vai ser sufixo. Então, vamos ver aqui, olha só. Abençoar, né? Quando a gente olha a palavra abençoar, olha aqui, qual palavra que é conhecida aqui, né? Que lembra essa palavra aqui? A palavra bênção, né? Então, nesse caso, a gente tem o quê? O radical nosso é bênção. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Só para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar azul aqui. Então, o nosso radical aqui é bênção, certo? E o nosso prefixo, que está vindo antes da palavra bênção, é o a. E depois da palavra bênção, a gente tem o ar, que seria o nosso sufixo. Então, temos uma derivação parassintética, ok? Vamos analisar a segunda palavra aqui, ó. Emagrecer. Quando a gente olha a palavra emagrecer, quem é o radical aqui? Magro, ok? Então, temos o radical magro. E temos, antes de magro, a gente não tem o em. Então, em é o nosso prefixo. E depois da palavra magro, nós temos esser. Então, esser seria o nosso sufixo. Logo, temos uma outra derivação parassintética. Vamos para a próxima aqui, ó, contramão. Quando a gente olha a palavra contramão, quem que seria o nosso radical, nossa palavra conhecida aqui? Seria mão, ok? Então, aqui nós temos a mão como radical e o contra como prefixo. Só que nós não temos um sufixo. Logo, temos aqui uma derivação prefixal, ok? Então, essa daqui não entra dentro da parassintética. Vamos para a próxima. Ciumento. Quando a gente olha ciumento, a gente lembra de qual palavra? Ciúmes, né? Então, ciúmes seria o nosso radical. Antes de ciúmes, nós temos alguma coisa? Não. E depois temos o ento, que seria o nosso sufixo, ok? Então, temos aqui uma derivação sufixal. Logo, não entra na derivação parassintética, ok? E, por fim, temos a palavra esquentar. Quando olhamos para essa palavra, nós lembramos o quê? Quente, né? Então, quente seria o nosso radical.
O es tá antes do radical quente e o tar depois. Logo, temos outra derivação parassintética, tá? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Temos 3 palavras formadas por derivação parassintética, ok? Então, vamos para a próxima questão aqui. Quanto às figuras de linguagem, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de ironia, tá? Então, aqui nós estamos falando de figura de linguagem. A Legal é uma banca que ela cobra bastante figura de linguagem, tá bom? É uma das poucas bancas de concurso que eu vejo cobrando figura de linguagem. Então, vamos lá, olha só. Tá pedindo um exemplo de ironia, né? Então, primeiro, o que seria ironia? Ironia é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e a outra pessoa fala assim, ah, você está sendo irônico, né? Então, o que seria ironia? É quando a gente utiliza no texto expressões ou palavras que significam o contrário daquilo que a gente está dizendo, tá? Geralmente carregando o tom de deboche. Por exemplo, tá? Se eu falar assim, olha, você foi muito bem na prova, tirou um 0 incrível. Ou seja, eu tô sendo irônico, né? Porque se você tirou um 0, você não foi bem na prova. Então, eu tô dizendo isso com ironia, tá bom? Então, isso seria a ironia. Então, vamos analisar aqui uma por uma e também a gente já vai entendendo as outras figuras de linguagem presentes aqui, tá? Olha só, o pensamento é como um diamante bruto. Então, nesse caso, olha só, eu tô comparando o pensamento com um diamante bruto. Ou seja, eu estou usando a comparação, ok? Então, sempre quando a gente tem a palavra como aqui, né? Quando a gente está comparando uma coisa com a outra, a gente tem esse como, é comparação. Mas a gente também tem a metáfora, né? A metáfora, ela tem o mesmo sentido de comparação, ela também serve para comparar duas coisas. Só que qual que é a grande diferença da metáfora para comparação? É que na metáfora nós não temos o como, ok? Então, se a gente quisesse usar uma metáfora aqui, a gente diria o pensamento é um diamante bruto. Não teria esse como aqui. Aí seria metáfora, ok? Todos estão morrendo de inveja da vida de Joana. Então, nesse caso, seria o quê? Uma hipérbole, que é um exagero. Porque olha só, a pessoa tá de fato morrendo de inveja? Tipo assim, tem como você morrer de inveja? Não tem. Então eu tô exagerando, né? Quando eu te digo assim, olha, nossa, eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Você não falou 1 milhão de vezes. Ou, nossa, o ônibus está demorando séculos para chegar. Não tem como o ônibus demorar séculos para chegar, né? Então você tá exagerando, tá bom? Então nesse caso seria hipérbole, ok? A próxima. A pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendido. Então olha só. Pontualidade. Aqui a gente nem tinha que entender, né? Vamos supor. Às vezes você nem sabe que o povo britânico é um povo pontual, né? Então, às vezes nem precisava entender essa parte. Mas só de você dizer assim, ó. A pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas. Ou seja, se ele é pontual, como que você esperou 2 horas, né? Se ele fosse pontual, você teria sido atendido na hora. Então, se você teve que esperar 2 horas, é porque ele não é pontual. Então, você está sendo irônico, ok? Então, a alternativa nossa, que contém ironia, é a letra C, tá bom? Mas, vamos analisar aqui as outras. Olha só. A deputada faltou a verdade em seu depoimento. Aqui nós temos o quê? O eufemismo, que ele serve para suavizar. Porque eu poderia dizer, a deputada mentiu em seu depoimento. Só que eu não tô querendo, assim, eu tô querendo suavizar isso, né? Eu não tô querendo que gere um impacto tão grande. Que se eu digo que a pessoa mentiu, isso gera um impacto negativo muito grande. Agora, se eu digo, faltou a verdade, né? É um impacto menor, né? Outro exemplo, se eu quiser dizer que a pessoa é feia, eu posso dizer que a pessoa é desprovida de beleza, tá? Então, eu tô amenizando aí o que eu tô dizendo, tá bom? E, por último, você não vai acreditar, comprei um Picasso. Ou seja, nesse caso aqui está se referindo ao quadro do Picasso, né? A obra de arte do Picasso. Então, assim, você não tem como você comprar o Picasso, né? O pintor, tá? Você compra a obra de arte dele, né? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Metonímia, que a gente está substituindo um termo. Nesse caso, o autor pela obra. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu li Machado de Assis.
Li Machado de Assis. Machado de Assis é o autor. Não tem como você ler Machado de Assis, a pessoa, né? Quando eu digo eu li Machado de Assis, eu tô querendo dizer eu li um livro de Machado de Assis, tá? Então também temos uma metonímia nesse caso, ok? Então, alternativa C. E vamos para a próxima questão. Questão 4 da Câmara de Porto Alegre. O verbo cometia está conjugado em qual tempo do modo indicativo, ok? Então, o que seriam os tempos do modo indicativo? A gente tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito do indicativo, tá? E o futuro do presente, ok? Então, quando a gente fala cometia, tá? O que a gente lembra? Ó, primeira coisa, cometia é passado, ok? Então, a gente já sabe que não é presente. Então, vou riscar aqui. Presente, nem futuro, ok? Porque a gente já sabe que cometia está no passado, tá? E aí, olha só. Quando a gente tem um passado que aconteceu uma vez só, a gente tem o pretérito perfeito. Então, quando eu falo assim, ó, eu falei. Então, eu falei só uma vez, ok? Então, temos pretérito perfeito. Quando eu tenho o pretérito imperfeito, eu tenho uma ação que ocorreu por um determinado tempo no passado. Por exemplo, eu falava, tá? Eu falava, então eu falava, eu fiquei um tempo falando, né? Eu falava, era uma ação que ocorria recorrentemente no passado, ok? E o pretérito mais que perfeito é uma ação que ocorreu antes de uma outra ação. Por exemplo, quando você chegou, eu tinha estudado. Eu já tinha estudado, né? Ou seja, eu tinha estudado é o pretérito mais que perfeito. Porque ele aconteceu antes do pretérito. Porque, ó, você chegou. Eu já tinha estudado. Então, quando você chegou, eu já tinha estudado. Então, o chegou é o pretérito. E tinha estudado é o pretérito do pretérito, né? Então, é o pretérito mais que perfeito, ok? Então, vamos ver aqui como que ficaria o verbo cometer em cada composição aqui, olha, em cada conjugação aqui, olha só. No presente, como ficaria o cometer? Esse cometia, né, ele pode ser tanto eu cometia quanto ele cometia, né? Ou ela cometia. Mas vamos ver como que ficaria aqui, ó. Se for no presente, ele comete ou eu cometo, ok? Se for no pretérito imperfeito, eu cometia, ele cometia, né? Então, a gente já tem aqui a nossa alternativa, tá? Porque cometia é uma ação que ocorreu por um determinado tempo no passado, tá? Mas vamos ver como que ficaria nas outras. Por quê? Porque a Legali, ela gosta bastante de cobrar esse tipo de questão, de conjugação verbal, tá? Então é bom a gente também já ver os outros tempos verbais, né? As outras formas de conjugação, para quando cair em uma outra conjugação a gente já saber, tá? Então, como ficaria no pretérito perfeito? Eu cometi. Ou ele cometeu, ok? Pretérito mais que perfeito. Tinha cometido ou cometera, tá? Então, assim, a maneira correta, né, mais formal, é o cometera, né? Mas o mais utilizado no dia a dia é o tinha cometido, ok? Que é o verbo ter mais o verbo principal, tá bom? E, por fim, futuro do pretérito seria cometeria, tá bom? Alternativa, a letra B. E vamos para próxima. Aqui eu fiz também uma tabelinha, né? Se você quiser até printar a tela, tá? Mas também tá no site ali conjugação.com.br. Eu até aconselho você a pegar também esse site e ver algumas conjugações de verbo para conseguir fixando na mente, tá bom? E aqui tem todos os tempos aqui do indicativo, tem também do subjuntivo, e aí dá pra revisar isso aí, ok? E por fim, questão 5. Prefeitura de Ulha Negra. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras formadas por acréscimo de prefixo. Olha lá, novamente a banca cobrando formação de palavras, tá? Então é um assunto muito recorrente da Legali. Nas questões que a gente resolveu nos vídeos para trás, né? Tem também questão de formação de palavras. A gente já resolveu uma questão nessa aula e ainda tem mais essa. Então, é um assunto importante de você entender, tá? E aí, olha, eu vou só revisar aqui novamente
Para fixar bem na sua mente essa questão aí de formação de palavras. A gente tem a derivação prefixal, como eu já falei, que é quando a gente tem o prefixo mais o radical, né? Então, nesse caso, o prefixo é, por exemplo, desgostar. Temos o prefixo des, radical gostar. Sufixal é quando a gente tem primeiro o radical e depois vem o sufixo, ok? A parasintética a gente viu na segunda questão, que é quando a gente tem prefixo, radical e sufixo, né? E é isso. Então, vamos lá. Então, o que está perguntando? A gente quer saber só as palavras que são formadas por prefixo, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Enraizar. Quando a gente olha enraizar, a gente lembra o quê? Raiz, né? Então, a gente tem aqui, ó, em, que é o prefixo, e o ar, que é o sufixo. Logo, a gente tem uma derivação parasintética, ok? Refazer. Ó, radical, fazer. Re, prefixo. Então, essa aqui é prefixal. Então, essa aqui tá ok, tá? Só que a gente já sabe que não é a porque essa aqui já tá errada, né? Mas vamos só ver as outras pra gente ir se familiarizando, né? Olha só. Felicidade. Feliz, radical. Idade, né? Sufixo. Logo, derivação sufixal, ok? Transdisciplinar. Ó. Disciplina é o nosso radical. Trans, prefixo, ar, sufixo. Logo, parasintética, tá bom? Letra B. Jantar. Quando a gente fala jantar, o nosso radical é janta. Então, o ar tá vindo no final. Logo, derivação sufixal. Emagrecer. Ó, temos magro como nosso radical e prefixo, sufixo. Logo, parasintética. Ó, anormal. Nosso radical quem é? Normal. A tá antes, então essa é prefixal, essa tá ok, tá? Infeliz. Feliz é o nosso radical. In é o prefixo, então prefixal também está ok, tá? Próxima. Antebraço. Braço, radical. Ante, prefixo. Logo, prefixal correta. Prejuízo. Juízo, radical. Prefixo. Prefixal, ok. Avicultor. Ave seria o nosso radical. Cultor seria o nosso sufixo, logo, sufixal, ok? Estudante. Estudante, o nosso radical é quem? Estudar. Então, temos estudar e o ante é o nosso sufixo. Logo, temos uma derivação sufixal. Binômio. Olha, binômio, tá? O nosso radical é nome, né? Então, binômio, tá? Então, temos uma derivação aqui prefixal, que o bi é o nosso prefixo. Absorvente. Absorvente, lembra o que é a palavra? Absorver, né? Então, absorver é o nosso radical e o ente é o nosso sufixo. Logo, derivação sufixal. Guarda-chuva. Olha só, aqui temos um outro caso aqui, que é a nossa composição por justaposição, que é uma outra maneira de formação de palavras. Lembra que eu disse que temos a formação por derivação e por composição? A derivação é quando temos prefixos e sufixos. A composição é quando a gente tem duas palavras existentes, tá? Então, beija-flor. Beija é uma palavra, flor é outra palavra. A gente juntou, então a gente formou uma palavra por composição, que ela é composta por duas palavras, tá? Na composição, temos a composição por aglutinação. Por exemplo, água ardente. Então, temos água e temos ardente. Como que a gente escreve? Água ardente, né? Então, a gente juntou as duas e a gente aglutinou, ou seja, a gente tirou alguma letra de uma palavra para poder juntar essas palavras. E temos a composição por justaposição, que é justamente quando a gente pega a palavra exata com a outra palavra exata sem tirar nenhum pedaço dela, tá? Então, nesse caso, a guarda-chuva, nós temos o quê? Uma composição por justaposição, porque temos uma palavra guarda e a palavra chuva, ok? E agora vamos ver a próxima aqui, ó. Infeliz, tá? Temos o radical feliz, prefixo in, ok. Indisciplina, radical disciplina, prefixo in. Inquieto, radical quieto, prefixo in. Previsão, radical visão, prefixo pré. Então, alternativa correta, alternativa e, ok?
Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Que esse conteúdo tenha sido relevante para você conseguir fixar aí o que a banca cobra, né? Para que você consiga entender e fixar a matéria, tá? Eu também estou elaborando uma apostila com as questões resolvidas da Legale. Em breve eu vou disponibilizar, tá bom? Então continua acompanhando aqui o canal. E não esquece de se inscrever aqui e de deixar o seu like no vídeo. A gente se vê na próxima. Até mais!